Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês nessa noite. É uma noite de culto, uma noite de adoração, uma noite em que nós reservamos aqui para estar com vocês aí no lar de vocês, na casa de vocês, né? É um momento que nós estamos passando, mas graças a Deus que nós temos essa ferramenta para estarmos mais juntinho com vocês, mais perto de vocês também, né? Então nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus porque você está aí conosco. Se você quiser dar um like aí, pode curtir a nossa página do Facebook. Você pode também nos acompanhar pelo Instagram, Metodista Ibaiti. Você pode também estar conosco neste momento, né? Então você possa comentar, possa deixar aí seu comentário. Se você quiser tirar uma foto também de você nos acompanhando, da sua família nos acompanhando, é muito importante nesse momento também, né? Estarmos juntos. Compartilhe aí também esse estudo dessa noite, compartilhe com seus contatos, compartilhe com os outros amigos do seu Facebook. É muito bom, né, eles estarem também junto conosco nesse momento aqui, né? Aqui é a sua Igreja Metodista Ibaiti, sou o pastor Reginaldo, e você também que nos acompanha em qualquer canto do mundo, em qualquer canto do estado do Paraná, Brasil, qualquer lugar, né, desse planeta onde chegar essa live, né, você seja abençoado também em nome do Senhor Jesus, né? Então vai curtindo aí, vai deixando a sua mensagem, né? Tira uma foto aí quando você puder de todas as pessoas que estão acompanhando junto com você e manda para nós aqui em nome de Jesus, né? Nós estamos aí numa quarta-feira, como todos sabem, quarta-feira é dia de estudo, né? Nós estamos aí fazendo o estudo sobre Tiago. Então toda quarta-feira nós temos essa sequência de Tiago e nós hoje vamos falar em Tiago capítulo 3. Eu quero deixar aí para você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 3, né, para você estar com a gente. Então vai abrindo aí Tiago capítulo 3, tá ok? Tiago capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 12. Enquanto você está abrindo aí o Facebook, ou melhor, a sua Bíblia, a palavra de Deus em Tiago 3, do 1 a 12, eu quero deixar aqui um convite especial para você, para todos os metodistas e para você também que nos acompanha, você que tem realmente nos acompanha nas redes sociais, você de outras igrejas também, não necessariamente metodista, mas outras igrejas com irmãs que participam conosco. Eu queria deixar um convite especial. A partir de amanhã nós vamos, a Igreja Metodista do Brasil inteiro, através do seu colégio episcopal, está conclamando o povo metodista para um grande jejum e oração. Então nós estaremos ali juntos em oração, em jejum, né? O Brasil inteiro vai estar nisso aí, todos os metodistas do Brasil inteiro. Então começa da seguinte forma: nós começamos na quinta-feira à meia-noite, tá certo? Quinta-feira à meia-noite começa o nosso jejum, a nossa oração, e se encerra na sexta-feira ao meio-dia e 15. Meio-dia e 15 nós estaremos com uma live encerrando, né, esse jejum e essa oração, tá ok? Então toda semana, na quinta-feira, a partir da meia-noite, depois que você janta, né, você já entra em oração, começa a ter esse momento com Deus, de participar com Deus, né? E no final, na sexta-feira, meio-dia e 15, nós entregamos o nosso jejum e também estaremos juntos numa live aqui pelo Facebook, orando e consagrando a Deus esse jejum, entregando esse jejum em nome de Jesus, consagrando as nossas vidas. Então, mais do que nunca, o povo metodista está sendo convocado para a oração, né? Então, para fazer sentido, né, a palavra de Deus, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos ouve grandemente, amém? Então vamos para o nosso estudo. Estou ansioso nesta noite, né? Porque é um estudo muito gostoso. Eu gosto muito de Tiago, principalmente quando ele fala na questão da língua, né, que é o nosso texto dessa noite. Então eu chamo você aí, Tiago capítulo 3, abre aí a sua Bíblia, eu aguardo um pouquinho, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, tá ok? Tiago 3, do 1 a 12, vamos lá? Então vamos ler junto comigo. Tiago capítulo 3, verso 1 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor.
Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequenino leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Por toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. E com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Eu queria orar com você nesse momento, eu queria que você nos acompanhasse nesta oração em nome de Jesus. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que estão, Senhor, nos acompanhando aqui nesta live, ó Deus. Nós estamos em culto, nós estamos aqui, Senhor, nos preparando e preparando o nosso coração para receber das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nesta casa, que estão, Senhor, reunidos, prestando culto e adoração ao Senhor. O Senhor sabe e o conhece o nosso coração, que a nossa intenção era estarmos na igreja todos juntos, vivendo ali em um momento de comunhão, mas a igreja somos nós, estamos aqui, Senhor, talvez longe um dos outros, mas com o nosso coração e a nossa mente bem pertinho, porque estamos, ó Pai, nos reunindo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a cada coração e a cada vida, e que esta palavra nesta noite possa tocar o coração de todos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Tiago capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12 é o nosso estudo desta noite, né? Então você que entrou agora, você possa então anotar aí esse estudo de Tiago capítulo 3. Eu vou estar falando sempre, porque sempre vai ter pessoas aí chegando, né, um pouco no meio da palavra e tal, e até se você quiser nos ajudar, comentar aí embaixo Tiago capítulo 3, que é o estudo dessa noite, né, Tiago 3 do 1 a 12, você nos ajude aí para que seja bênção em nome de Jesus. Eu quero parabenizar e louvar a Deus por cada irmão que está aí, né? Cada irmã que está nos assistindo nesse momento, que tenho certeza que vai ser abençoada em nome de Jesus. Repito, né? Nos ajude compartilhando essa palavra, tá certo? Então vamos lá, Tiago capítulo 3, o versículo 1 de Tiago, ele trabalha, e é bom entender um pouquinho sobre a questão de Tiago, né? A gente vem acompanhando esse livro desde o início, né, do mês passado, e hoje nós estamos em Tiago 3, mas você vai lembrar, eu quero recapitular, em Tiago capítulo 1, ele começa a endereçar essa carta. Para quem que é essa carta? Essa carta ela é endereçada para o povo de Deus, para o povo de Israel, aquele que é a nação santa, aqueles que são chamados, né,
movidos, trabalhados, renovados pela palavra de Deus. Essa é a ideia, tá ok? Então é só para você deixar claro. Então quando nós falamos aqui a respeito do Tiago, nós estamos dizendo que essa carta está sendo endereçada para um povo determinado, né? São pessoas com responsabilidade de anunciar a palavra, é uma igreja, ele está falando para uma igreja. E em Tiago capítulo 3, aparentemente parece que há uma disputa entre os irmãos a respeito de quem sabe mais ou conhece mais, parece que é uma disputa de quem quer ensinar o outro, né? Tanto que ele começa a sua carta dizendo, né, e eu quero reler aqui Tiago 3,1, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então ele está dizendo nesse momento que o mestre precisa ter um comportamento. Então não é só de palavras, não é um título que vai colocar você como uma pessoa sábia, uma pessoa que está pronta para liderar, está pronta para exercer uma função na igreja, né? Então a ideia aqui, no primeiro momento, o Tiago está dizendo assim, que entre a discussão, e veja bem, é contextualizado, né? Aparentemente, alguns comentaristas dizem isso, que na igreja de Tiago aqui, muitas pessoas queriam ser mestres. Então você imagine a disputa que existia dentro daquela igreja. Ele diz assim, gente, não é bem assim. Então antes de você pensar em ser mestre, você precisa pensar na intenção. Porque a fala, a língua dessas pessoas, quando há uma disputa, elas saem do foco do evangelho. Então quando nós entendemos a respeito de evangelho, a respeito de vida cristã, antes de nós almejarmos, na verdade não podemos almejar nenhum cargo dentro da igreja, os cargos eles são naturais, Deus vai nos usar conforme aquilo que Deus vai abençoando as nossas vidas, nos levando a fazer e conforme a necessidade da igreja também. Então o cargo dentro da igreja não pode ser motivo de disputa, tá ok? Então essa é uma orientação que Tiago está trabalhando aqui a igreja. Mas ele fala assim, gente, cuidado com a intenção. Porque dentro de um ambiente de disputa, com certeza muitas pessoas falam com outras pessoas e essa forma de tratamento, de linguagem, no momento de disputa, ela pode trazer a intranquilidade e fazer com que a paz não esteja mais no ambiente da igreja, né? O momento de disputa pode trazer também fazer pessoas machucadas, porque a gente vai falar palavras que não agradam, a gente vai querer pisar nas pessoas. Um ambiente de disputas nunca é bem-vindo dentro de uma igreja, né? Não pode haver disputa entre os irmãos. Então Tiago está nesse contexto. Então ele fala assim, daí ele começa a dizer a respeito da língua. Então como que antes de entendermos a respeito ou almejarmos sermos alguém dentro da igreja a respeito de liderança, nós precisamos ser um cristão. Então todo cristão precisa cuidar a respeito da sua língua. A língua é algo fundamental na vida de um cristão. E eu no começo do vídeo eu falei isso, né? Como eu gosto desse texto, porque eu sou apaixonado por essa questão de Tiago. Ele traz uma postura de um cristão. Então a ideia é que todo cristão precisa prestar atenção no que ele vai trabalhar aqui, né? Então ele tem que trabalhar, a primeira coisa, a intenção. A língua que agrada a Deus, né? E aí nós vamos lá para frente, nós vamos falar qual a importância desse agradar a Deus, né? Então a língua que agrada a Deus é uma língua, é uma fala, é uma palavra transmitida, né, a outras pessoas, o nosso convívio social. E esta forma de palavra, ela precisa ter a ideia da intenção. Qual é a intenção de você lançar uma palavra no coração de uma outra pessoa, né? Então ele começa pela intenção.
Então, qual que é a fala que não agrada a Deus? Talvez nós podíamos trabalhar isso. Qual que é a fala que não agrada a Deus? Lá em Mateus, se você quiser abrir comigo aí, Mateus 23, versículo 8, eu vou abrir aqui, você pode abrir rapidinho também junto comigo. Mateus, capítulo 23, versículo 8, olha aí o que diz, o que Jesus fala a esse momento. Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vamos lá, deixa eu achar aqui, 23, 8. Vamos ler junto? Mateus 23, 8. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Olha que interessante, Jesus quebrando aqui a ideia de almejar algo superior aos irmãos. Entre nós, irmãos, né, nós somos pessoas que temos um só mestre, quer dizer, é um só Senhor, uma só pessoa que nos orienta, que tem a palavra de vida eterna. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pessoa. Então Tiago, ele diz assim, a palavra, ela precisa, a linguagem que você deve ter entre os irmãos, ela precisa ter a intenção pura. Qual que é a intenção pura? De fazer com que o meu irmão esteja ao meu nível, esteja sendo confortável esta palavra a respeito do meu irmão. Então quando eu converso com meu irmão, eu não posso ter uma palavra mal intencionada. A palavra mal intencionada, ela leva uma superioridade às outras pessoas. Aí vem a humilhação, as indiretas, não é assim? Quando a gente conversa com pessoas ou está num grupinho, a gente quer lançar palavras e tal. Então a palavra que agrada a Deus, ela é uma palavra com intenção pura. E a intenção, o que é? Trazer comunhão. Então Jesus está dizendo assim, entre vocês aí não vai ter mestres, porque vocês só têm um mestre, que é Jesus. Então ninguém tem a palavra superior a alguém. Todos nós devemos buscar uma palavra onde? Que está na palavra de Deus. É claro que nós podemos nos exortar uns aos outros dentro da palavra de Deus, mas precisamos entender que a nossa palavra cristã deve ser uma palavra viva e uma palavra eficaz. Essa é a ideia, tá ok? Uma palavra que traga bênção para a vida das pessoas, tá certo? Então cuidado com a tua palavra. A segunda questão de uma palavra de uma língua, uma linguagem, né? uma forma de se expressar que não é de Deus. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 33. Vamos voltar lá em Mateus, né? Nada mais do que Jesus para nos orientar nesse momento, para embasar a palavra de Tiago, né? Mateus capítulo 12, versículo 34. Vamos ler lá juntos? 12, 34. Vamos ver o que diz assim. Diz assim, raça de víboras. Esse é Jesus que está dizendo para os fariseus. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que riqueza dessa palavra de Jesus que vem se encaixar certinho com o texto em Tiago. Presta atenção, Jesus está cobrando de pessoas que querem ser mestres, que querem ser superior às outras pessoas na sua fala, na sua linguagem, né? Então essa linguagem, ela não serve. Qual é a linguagem que não serve? É quando não existe em nenhum momento a ideia da manifestação de coisas boas na sua palavra. Então, lembra que eu falei sobre intenção? E você sabe, quando você lança uma palavra no coração de uma pessoa, a intenção tem que ser pura. E se a sua intenção for para fazer com que as pessoas diminuam, ou estejam maldade nas suas obras, ou melhor, você, por exemplo, você fala coisas bonitas, você pode falar coisas que possam agradar pessoas na frente delas, mas as suas obras, elas são más.
você fofoca com outra pessoa, você faz coisas erradas, você a tua palavra, o que você faz não condiz com a tua vida. Então, o que não é uma linguagem que não agrada a Deus? A linguagem que não agrada a Deus é quando a minha fala, ela não traduz o que realmente eu sou na sociedade. Então, como que eu posso ter boas palavras se eu sou maldoso? Né? Então eu preciso cuidar da intenção da minha palavra. Quando eu me relaciono com uma pessoa, a palavra que eu tenho com essa pessoa tem que ser uma palavra edificante e sincera, não uma palavra maldosa. Não é para levar coisas erradas ao coração dessas pessoas, ok? Então tá bom, nós aprendemos aqui o que não é uma palavra, uma linguagem que agrada a Deus. Lembra que nós estamos falando sobre a intenção da linguagem. Então quando você se relaciona com uma pessoa através da palavra, da convivência, você precisa purificar a sua intenção. Não pode ser hipócrita, não é assim? Você não pode em nenhum momento buscar ser superior às outras pessoas. Nós somos irmãos, nós temos um mestre só, que é Jesus, e pronto, né? Então nós nos relacionamos para trazer a harmonia. O que é linguagem? O que é linguagem? O que é essa linguagem? Quando eu faço que a língua seja bênção para o reino dos céus, né? Então Gálatas capítulo 5, versículo 1, se você quiser abrir aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1, se você quiser nos acompanhar, é bênção. Gálatas 5, 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, vai anotando aí, se você quiser até escrever aí nos comentários para as pessoas acompanhando, me ajudem aí nessa live. Gálatas 5:1, presta atenção, diz assim: para a liberdade foi Cristo, que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, olha como que se encaixa essa palavra de Paulo a Tiago aqui. Então, Paulo está dizendo assim, que Cristo nos libertou para sermos livres, para termos uma vida livre. Isso quer dizer que você precisa, na sua convivência com pessoas, você precisa ter uma linguagem, uma fala. A tua língua, ela não pode colocar você de novo em escravidão. Não é assim? Quando, por exemplo, você fala uma coisa e não cumpre. Quando você, por exemplo, de uma maneira sem dominar, sem frear a tua língua, falam coisas que te colocam em lugares de confusão. Lugar de confusão é lugar de escravidão. Porque quando você entra numa confusão através do que você fala, através da tua língua, o que acontece? Você fica escravo. As pessoas te veem de maneira errada, não é assim? Às vezes elas não entendem você, elas não conseguem compreender a tua vida como um cristão, mas elas compreendem aquilo que você fala. E às vezes a palavra colocada de maneira errada, às vezes uma palavra precipitada, sem pensar muito, pode te levar numa confusão e pode te colocar numa escravidão, num jugo. Jugo é um peso, né? Algo que você coloca nos seus ombros, tá ok? Para carregar. Então às vezes as palavras que nós falamos nos coloca em escravidão novamente. Então a palavra, a língua que agrada a Deus não é a língua que te coloca em escravidão. Então quando você falar alguma coisa, você precisa pensar, né? Parar um pouquinho, avaliar a consequência dessa palavra, porque esta palavra ela tem que te libertar e não pode te escravizar, tá ok? Essa é a ideia. Então, por exemplo, é como se você fizesse um compromisso com uma pessoa, você está escravo com ela até que esse compromisso fosse quitado, não é assim? Vou fazer uma visita para você tal dia. Se você não for, né, você vai arrumar confusão, é ou não é? Então quando você fala alguma coisa, você tem que cumprir. Então a fala, quando que é uma fala de Deus? É quando ela te leva à liberdade. É quando você fala e aquela tua fala traz liberdade, não traz confusão, não traz libertação. E às vezes
Às vezes a melhor maneira de você fugir de confusão, sabe qual é? Não falar nada, ficar em silêncio, não é assim? Porque quando nós ficamos em silêncio é a melhor maneira de se expressar em algumas situações, para você evitar confusões na sua vida. A outra coisa importante está lá em Tiago capítulo 3, versículo 13, nós estamos falando sobre a intenção da fala. Então nós falamos o que não é a intenção, qual é a intenção que você não deve ter. Agora estamos falando da intenção que você deve ter, tá ok? Então qual que é a intenção que você deve ter? Tiago 3,13, presta atenção. Ele diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Olha que interessante, se a minha fala precisa trazer libertação, ela não pode trazer escravidão, a segunda maneira de eu colocar a minha língua dentro do projeto de Deus, dentro da maneira, da vontade de Deus, é tudo aquilo que eu falo tem que ser com mansidão. Então cuidado da maneira que você fala. Esse negócio de falar assim, eu falo o que dá na telha, está errado. A Bíblia não ensina isso. Você vai arrumar confusão se você fazer isso. Você pode até ter boas intenções, mas você vai entrar em confusão. Então você quer ser um servo, uma serva de Deus? Aprenda a falar em mansidão, a dar respostas que possam trazer paz ao coração, tanto o seu coração como o coração da pessoa que você está falando. Então por isso que eu falo que às vezes o silêncio é a melhor maneira de dominar a tua língua, não é assim? Então você precisa ter isso no teu coração, mansidão. Olha outra coisa importante também, além da mansidão, você precisa ter obras dignas, você precisa ter posicionamentos dignos. Quer dizer, a maneira como que você se comporta tem que ser digno da palavra que você fala. Então a palavra que sai da tua boca, né, a língua que a Bíblia, que o próprio Tiago está trabalhando aqui, a tua língua precisa trabalhar em conformidade com a dignidade das suas obras. Então mais para frente ele vai falar que não pode ter obras más e boas ao mesmo tempo. Ou você é mau ou você é ruim. Ao mesmo tempo você não pode ser. Então ele está falando aqui que seja digno, Tiago 3,13, com mansidão e também com dignidade das obras, das boas obras, né? Então não é só palavras, irmãos. Então a língua ela tem que ser trabalhada diante de Deus, tem que ser dominada. E quando ela entra no projeto de Deus é quando você coloca as tuas palavras em conformidade, em equilíbrio, né? Na mesmo patamar das suas obras. O que você fala condiz o que você faz. Se você faz alguma coisa, aquilo que você faz precisa entrar em equilíbrio daquilo que você fala e vice-versa, né? Então é muito importante isso. Agora veja bem a importância dessa questão em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Eu não vou ler, mas ele conta a história da Torre de Babel. Lá em Gênesis, quiser marcar aí, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9. Deixa muito claro, mas é muito claro, essa ideia de como você precisa colocar a forma do que você fala dentro do projeto de Deus. Então veja bem, a história da Torre de Babel, você sabe muito bem, o povo estava lá reunidos, todos juntos, fazendo uma grande obra, e a intenção deles, e como pensavam a mesma coisa, algumas pessoas no meio do povo começou a induzir pessoas dizendo: vamos ser igual a Deus, vamos construir uma grande torre, e essa torre vai chegar até os céus, e lá nos igualaremos a Deus, né? Então são projetos humanos. O que nós temos aqui é que quando as pessoas pensavam a mesma coisa, eles tinham a mesma maneira de pensar, a mesma fala, a mesma linguagem, o mesmo pensamento, eles se reuniram para fazer projetos humanos. Projetos humanos traz confusão, porque o que aconteceu? Quando Deus percebeu a intenção no coração daquele povo, ele então trouxe a confusão. O que é confusão? Ele trouxe a diversidade de línguas. O povo não se entendiam na palavra, não se entendiam na linguagem, né? Aí houve então a dispersação. O que Deus quer trazer? Qual que é a mensagem, bem resumidamente, porque não é o propósito estudarmos aqui Torre de Babel, tá?
Eu tenho até um estudo sobre isso lá na frente, a gente pode até estudar mais detalhadamente, mas resumindo, o que Deus queria fazer? Primeiro, Ele nos ensina que quando nós temos projetos humanos, nós nos decepcionamos. Então, quando a nossa fala, a nossa linguagem, aquilo que sai da nossa boca, ela não tem a boa intenção, ela não está no projeto de Deus, eu vou ficar decepcionado. Então, o que eu falo vai me escravizar, o que eu falo vai me trazer em confusão, o que eu falo vai trazer separação, dispersação, não vai trazer unidade. Quando então eu coloco a minha fala, e aí Deus, na Torre de Babel, Ele tira a linguagem, Ele coloca línguas diferentes de vários povos, e aí que surgiu as várias línguas que nós conhecemos no mundo inteiro, as conhecidas e não conhecidas também, porque tem línguas que nós nem conhecemos, mas a intenção é o quê? Que diante da diversidade, só tem uma maneira que nós podemos colocar a nossa vida no projeto de Deus. Qual é? Através da palavra de Deus. Se eu estou no Brasil e alguém está lá nos Estados Unidos, nós temos a Bíblia como referência de unidade. Nós podemos pensar politicamente diferente, nós podemos pensar culturalmente diferente, mas quando nós falamos da Bíblia, nós nos unimos. Então nós temos a mesma linguagem, o mesmo pensamento. Então o projeto de Deus para a unidade do ser humano é a palavra de Deus. Contextualizando hoje, não é assim? O que está acontecendo no mundo inteiro? Pessoas parando as suas vidas, você está em quarentena, hoje nós estamos num culto online, né? Qual que é a intenção dessas pessoas hoje? Estão voltando para Deus. Pessoas estão lendo mais a Bíblia, estão cantando, estão louvando, louvam das sacadas dos prédios, né? Fazem lives de várias formas, de pregações, de estudos e tal, né? Quer dizer, as pessoas falam a mesma linguagem. Eu vejo que o coronavírus, de todo o mal que está acontecendo, temos que ver uma coisa boa, né? Nós estamos nos unindo numa mesma linguagem. Nós estamos declarando, o mundo inteiro declarando que Deus está no controle desse negócio aqui, né? Esse mundo todo, essa bagunça toda que nós conhecemos, né? Ela não é controlada por pessoas, mas é controlada por Deus. É como se Deus estivesse organizando de novo aquilo que é dele, assim, deixou nas nossas mãos o mundo para nós administrarmos as coisas do mundo, o nosso tempo, a nossa vida. Agora parece que Deus está puxando tudo de novo para falar assim: peraí, agora vamos parar tudo e vamos nos concentrar naquilo que realmente vale a pena, a palavra de Deus. Olha que bênção, é bem contextual, né? Então Gênesis 11, versículo 1 ao 9, falando sobre a Torre de Babel, ele traz o projeto humano, que é confusão, e o projeto divino, que é restauração, que é salvação. Então você precisa, Tiago trabalha essa ideia, que a tua língua precisa estar dentro do projeto de Deus e não do projeto humano. O projeto humano não serve para Deus. Então as tuas palavras têm que estar dentro de um contexto cristão, de um contexto bíblico. Aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, da tua língua, precisa ter um contexto dentro da palavra de Deus, tá ok? Pegou essa aí? Primeira coisa, intenção. A segunda coisa que nós podemos estudar em Tiago, e é uma questão daí, já segue para as outras coisas aqui, que é uma ponte para as outras coisas, é a ideia da linguagem como projeto de Deus. Como que eu coloco a minha linguagem dentro do projeto de Deus? Então nós aprendemos a primeira questão, a intenção. Qual que é a minha intenção da minha palavra? Tudo que eu falar para os meus irmãos, tudo que eu falar para as pessoas, a minha fala, a palavra que sai da minha boca precisa ter uma intenção pura, que é de salvação, tem que estar dentro do projeto de Deus, tá ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, então qual é o desafio? Como que eu, um cristão, posso então colocar a minha língua dentro do projeto de Deus, né? A minha fala dentro do projeto de Deus. Primeiro, ele fala de uma coisa chamada de domínio, tá ok? Então abre aí um azinho aí, né? Põe
um parênteses aí e fala assim, como que eu coloco a minha língua dentro do projeto de Deus? Que a minha fala, a minha linguagem seja agradável a Deus. Tá ok? Primeiro, quando eu domino a minha língua. E é uma questão muito interessante. Quando dominamos a língua, dominamos o corpo, diz o Tiago aqui. Tiago está falando isso, ele fala assim, no versículo 2, né? Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por pequenino leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendiada, uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, né? Então o Tiago ele está trabalhando como um segundo momento, ele trabalha aqui a questão do domínio da língua. Como que nós dominamos a língua? É uma questão importante, né? Então uma pequena ação pode promover um grande projeto. Então ele usa dois exemplos interessantes. Ele usa primeiro a questão da fagulha, né? Ele usa a questão do navio, né? Ele diz assim, o navio que realmente direciona, dá direção à questão da vontade do piloto. O piloto diz assim, eu vou para a direita, a bordo, a este bordo, né? E o navio vai para onde ele quer, ele direciona. Mas ele trabalha essa ideia aqui, que de uma fagulha de uma pequena faísquinha pode provocar um grande incêndio. Então eu posso dizer aqui nesse estudo, aqui nesse momento, que uma pequena ação pode promover um grande projeto. Agora, a definição de um projeto mau ou de um projeto bom é sua. É a maneira como você se domina a tua língua. A palavra que você dá, ela pode levar você a um grande projeto maravilhoso, tremendo, que vai mudar a tua vida, que vai transformar a tua vida, mas ela também pode ser uma pequena fagulha que pode provocar um grande incêndio, com um grande projeto negativo, até acabando com a tua vida. Então é uma coisa muito interessante a questão do domínio, né? Ele fala a respeito do domínio. Quando nós dominamos a nossa língua, nós dominamos o corpo também. Nós dominamos a nossa vida, dominamos o nosso coração. E por que não dizer, nós nos aproximamos ou nos afastamos de Deus através também da nossa língua. Está vendo a importância do domínio? Então como que você domina? Qual que é a importância de dominar, né, a sua língua? Primeiro, é que a sua língua ela produz para você o benefício da direção. Você vai aonde você quer e não aonde as situações te colocam. Então presta atenção, nós estamos numa grande crise, nós estamos passando uma grande dificuldade. Nós não sabemos o futuro da nossa nação, nós não sabemos o futuro das nossas coisas. Eu não sei o meu dia de amanhã. Eu já não posso fazer um projeto para uma semana, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Você imagine os nossos irmãos que têm empreendimentos, que têm projetos, trabalhos, assim, você não pode hoje fazer um plano para 2, 3 dias, porque para nós hoje, diante dessa pandemia, 2, 3 dias define muita coisa na nossa vida. Ela pode abrir, né, de novo para nós trabalharmos e colocarmos o país de novo para frente, ou ainda pode definir a nossa parada. Então nós estamos num momento em que nós não podemos fazer planos e projetos, não precisamos de direção.
quando você domina a tua língua, você tem direção. A direção, ela pode te levar aonde você precisa ir. E aí é um detalhe importante, né? Aonde você precisa ir. E aí é importante para você entender no que nós temos hoje. O que você precisa hoje? Você vai falar para pastor, dinheiro. Todos nós precisamos, né? Mas o que realmente Deus acha que você precisa hoje? Então é uma grande diferença. Quando você domina a tua língua, você tem a direção de Deus. E não a direção do projeto humano, não a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Tem coisas que você gostaria de falar, mas você não vai falar. Tem coisas que você gostaria de falar para o mundo inteiro, mas Deus não deixa você falar. Por quê? Porque Deus te dá a direção. Então quando nós precisamos viver a nossa vida, e aí é o detalhe de convivência, na língua, o que você fala pode dar a direção, pode te levar aonde você precisa ir, não aonde você quer ir. Porque existe uma grande diferença entre a tua vontade e a vontade de Deus. E hoje nós temos que viver isso. Você precisa ter isso. Você precisa ter a direção aonde Deus quer que você vá. Qual é o patamar que Deus quer que você chegue, né? Então a grande vantagem de dominar a língua é que você domina todo o seu corpo. Você pensa uma coisa e realmente faz, né? Você coloca em sintonia o teu pensamento com o teu corpo. Você coloca em sintonia o teu agir com o agir de Deus. É Deus que comanda a tua vida, não é as pessoas. Não é o coronavírus que comanda a tua vida. Quem comanda a tua vida é Deus, tá ok? Então, diante dessa situação, Deus nos dá direção. Então nós temos que entender que muitas vezes nós ficamos entre decisões, como por exemplo o mundo inteiro está nessa decisão. Será que nós saímos e trabalhamos ou ficamos em casa? Se sairmos e trabalhamos, corremos o risco de pegarmos o vírus e algumas pessoas podem morrer. E se ficarmos em casa, né, podemos evitar a pandemia, mas também vamos passar fome. E agora? O que eu faço? Vamos buscar a direção de Deus, a direção da fala, no que você posta. Eu tenho falado isso muito, né, no Facebook. É a direção de Deus na direção das pessoas. Não fique postando coisas que o fulano que você nem conhece falou. Ah, mas é doutor, ele é doutor, mas não é um cristão. Não é ele que tem a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus é Deus. Lembra que nós falamos que não precisamos de muitos mestres? O que mais nós temos hoje são doutores em teologia, que sabem tudo de Deus, colocam tudo no Facebook do jeito que quer. Doutores em saúde, todo mundo é doutor agora. Todo mundo tem uma receita contra o coronavírus, né? Todo mundo virou doutor, todo mundo virou político, todo mundo virou sábio em todas as ciências políticas e econômicas do mundo inteiro. Vamos parar com isso? Nós temos que entender que a nossa língua precisa ser dominada. A nossa língua precisa ser dominada. Aprenda isso, porque quando você domina a tua língua, você tem uma pequena ação, mas você entra num grande projeto de Deus na sua vida. A outra coisa importante, qual é a importância de domínio da língua? Fazer conhecer as coisas. Aí é um detalhe importante, né? O texto fala, e Tiago fala no versículo 5 ao versículo 8, né? Ele fala justamente essa questão de conhecimento, né? Presta atenção o que ele está dizendo aqui. Tiago 3, 5 a 8, né? Vamos ver o que está escrito aqui. 3, 5 a 8. Vamos lá, deixa eu achar aqui. É que nesse exato momento tocou o telefone, você vai ver o bacelar tentando atender. Quem está nos ligando, por favor, desliga, porque nós estamos ao vivo, né? Faz parte da live ao vivo, né, irmãos? Tiago 3, 5 a 8, versículo 5. Vamos lá. Diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Olha que interessante, duas coisas importantes. Primeiro, é como uma fagulha. Nós estamos falando agora
né? Nós estamos falando agora sobre o fazer conhecer, tá certo? Então a tua palavra, ela faz conhecer alguma coisa. Ela mostra quem você é no teu caráter. Então se você, cristão, quer ser um bom cristão, domina a tua língua. Porque quando você domina a tua língua, as pessoas te conhecem. Elas conhecem a tua sabedoria. Elas conhecem a maneira como você vive através do que você fala. Você está entendendo? Então quando você falar, meu irmão, quando você expressar com a sua linguagem, com a sua palavra, tenha cuidado no que você vai falar. Porque é como uma fagulha, ela pode fazer conhecer as coisas boas ou fazer conhecer as coisas ruins. Então o texto diz assim que aquele verdadeiro cristão, ele usa a língua, ele domina a sua língua e ele faz conhecido o reino dos céus. Ele não faz conhecido a vida do irmão. Ele não faz conhecido os problemas do irmão, que eu sei, que ninguém sabe, mas eu sei, né? Isso é fofoca. Fofoca não é de Deus. Então usa a tua língua para fazer conhecer o reino dos céus e não a vida dos outros. E não a vida das dificuldades do irmão. Quando você está reunido com uma pessoa, reunido com um grupo de pessoas, reunido com um grupo de pessoas, faça conhecer o reino dos céus e não a vida das pessoas. Então esse é um destaque importante do benefício do domínio da língua. Você coloca a tua vida dentro do projeto de Deus quando você faz através da tua língua conhecido o reino de Deus. Lembra que a língua é como uma fagulha que bota fogo numa floresta. Olha a dimensão daquilo que sai da tua boca. Então ele diz assim: não faça conhecido a vida dos outros, faça conhecido a tua vida diante de Deus. Que as pessoas conheçam a tua vida através do que você fala, através daquilo que você fala. Então o que tem que estar na tua boca? O reino dos céus, Jesus, né? Tem que estar na tua boca a glória de Deus, tem que estar na tua boca a esperança, tem que estar na tua boca a convicção da tua fé, e não a vida dos outros. Então o benefício de dominar a língua é que você faz conhecer o que? O reino de Deus. Então quando você faz isso, você está dentro do projeto. Quando você não faz isso, quando você usa a tua língua para falar mal dos outros, a Bíblia fala, olha que interessante, a Bíblia fala assim que é como uma fagulha que coloca fogo numa floresta, tá ok? Então você já vê a dimensão do negócio, não tem controle, é ou não é? O que sai da tua boca não tem controle, as pessoas vão levar o que você falou, tá certo? Outra coisa, acaba com a existência humana. Olha a dimensão do que sai da tua boca. Ele diz assim, que a língua acaba com a dimensão da existência humana. Isso é uma coisa muito interessante, muito complicado que o texto traz aqui, porque é uma coisa que domina a tua vida, não é assim? Ele diz assim, ele contamina o corpo inteiro e põe em chamas toda a carreira da existência humana. Quer dizer, histórias de pessoas estão na tua boca. Cuidado, irmão, cuidado, porque você está acabando com uma vida. E se você está acabando com uma vida, presta atenção que o texto continua aqui. Ele diz assim, que como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Sabe o que significa isso? É que a palavra que sai da tua boca, ela é tão forte, tão poderosa, que pode acabar com uma vida. E a palavra que sai da tua boca é como se o fogo do inferno estivesse sobre a vida da outra pessoa. Pesado, né? É como se as próprias chamas do inferno estivessem sobre a vida de uma pessoa. Se você já foi vítima de fofoca, você sabe o que é isso. Você sabe o quanto é duro receber críticas e receber fofocas, mentiras de pessoas que colocam o teu nome na boca dos outros, sem você fazer as coisas. Não é pesado? É muito pesado isso. Então você está vendo a importância do domínio da língua? Então você precisa usar a tua língua, e a tua língua como um pequeno pedacinho, como uma faísquinha no meio de uma floresta que provoca um grande incêndio, do lado bom. E como que você faz isso? Colocando a tua vida como proclamador do Evangelho. A tua língua fala das coisas de Deus, somente das coisas de Deus, não da vida das pessoas. Esquece as pessoas.
começa a falar do reino de Deus, começa a falar do projeto que Deus tem para a vida das pessoas, das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, né? Não use a tua língua para trazer o fogo do inferno para a vida das pessoas. Você está vendo que uma coisa é séria? A importância do domínio da língua. E depois ele começa a trabalhar isso de uma maneira interessante, né? Vamos pegar, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Se você quiser abrir aí, Gálatas 5, 1. Olha o que Paulo trabalha, né, a esse respeito da língua. Ele diz assim, Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quer dizer, a tua fala precisa dizer que quem você é com Cristo. Então, se você usa a tua língua para o fogo do inferno alcançar a vida das pessoas, meu irmão, desculpa, você nunca foi um cristão. Você nunca foi. Você está trazendo jugo para você. Você está voltando ao tempo de escravidão. Não foi isso que Deus te libertou. Então você tem que usar a tua língua para libertar e não para escravizar, ok? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, que referenda também esse texto, está no Salmo 140. Gente, presta atenção nesse salmo aqui. Salmo 140, versículo 1 ao versículo 4. Abre lá, Salmo 140. Presta atenção no Salmo 140. Veja bem, Salmo 140, versículo 1. O Senhor livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, e sob os sábios tem veneno de víbora. Ó, o que o salmista está falando? Ele está dizendo assim que tem pessoas que usam suas línguas como uma serpente e que lançam venenos de víbora sobre a vida de pessoas. Está vendo? Está vendo a situação? Né? Então usa a tua língua para promover o evangelho, tá certo? Senão você está jogando todo o peso do inferno sobre a vida de outras pessoas. Você está pecando e o resultado é que você vai para o inferno desse jeito. Então você precisa usar a tua língua para demonstrar o que Deus fez com você. Ele te libertou. Então a tua palavra liberta, não escraviza pessoas, tá ok? A última coisa, ele fala sobre a importância do domínio da língua. Então nós falamos, recapitulando aqui, nós falamos que a importância do domínio da língua, direção, Deus te dá direção. Segundo, faz conhecer. Né? Você precisa fazer com que a tua língua faça conhecer o Rei dos Céus, não a vida das pessoas. Conhecer a vida das pessoas é pecado, é fofoca, não é de Deus não, tá ok? Então você precisa fazer conhecer o que? O Reino dos Céus. Aproveita, porque a língua tem poder. Terceiro, revela a fonte de onde você bebe. Olha que interessante, quer dizer, revela o que você está fazendo na tua vida. O que você fala revela muito de você, revela a fonte daquilo que você está buscando. Olha o que o texto diz assim, versículo 9, presta atenção, Tiago 3,9. Com ela bendizemos o Senhor, a Senhor Deus e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, tá certo? Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar doce. Olha que interessante, o que você fala revela a fonte, revela onde você está bebendo. Quer dizer, se você está bebendo na fonte que é a palavra de Deus, as suas palavras são doces, as suas palavras não trazem confusão, as suas palavras não amaldiçoam pessoas, as suas palavras abençoam pessoas. Por quê? Porque essa é a fonte de toda bênção, é a fonte de Deus. Então você precisa entender
que o que você fala revela aonde você está bebendo essa fonte. Está assistindo muita novela? Você vai começar a falar o que o pessoal da novela fala. Está assistindo bobeira por aí? Você vai começar a ver bobeira, falar o que o pessoal está falando. Por quê? Porque é a fonte que você tem se inspirado. Agora, você está buscando a Deus? Você está orando? Você está jejuando? Você está se consagrando? Você está lendo a palavra? Você está meditando a palavra? Essa é a sua fonte. O resultado está no quê? Na tua fala. Então, se você domina a tua fala, você então consegue revelar a fonte daquilo que você está bebendo, né? Que a fonte é a palavra de Deus. E ele diz assim, meus irmãos, não pode, ele usa algumas expressões, por exemplo, não pode água doce dar água salgada ao mesmo tempo. Ou é água doce ou é água salgada. Não pode uma videira produzir figos, não é assim? E não pode uma figueira produzir azeitonas. É ou não é? Cada um tem o seu resultado daquilo que é a sua fonte. Esse é o detalhe importante do texto de Tiago. Então, o que você fala revela muito, revela o que você está fazendo na tua intimidade. Se você está lendo a Bíblia, se você está buscando a Deus, se você está jejuando, se você está se preparando. Lembra que eu sempre falo, quem é membro da minha igreja sabe muito bem o que eu falo, né? Todo culto quase eu falo isso, treinamento. Vamos lá de novo? Treinamento. Deus está treinando você. Então, se você está sendo treinado longe da palavra, o resultado vai ser coisas longe da palavra. Então, eu não espero de uma pessoa que não lê a Bíblia, eu não espero nada bom, palavras boas, né? Quando eu ouço, por exemplo, um crente falando palavrão, isso dói na alma, não soa bem, não é assim? Não orna, não é estranho um crente falar palavrão. Pode ser em qualquer lugar, pode ser na tua casa, no teu trabalho, com seus amigos, falou palavrão, né? Se você é crente, você não está buscando uma fonte boa, não é assim? Porque aquele que tem uma fonte boa, ele produz coisas boas. Aquele que busca a fonte boa, ele vai ter palavras boas, é ou não é? Da questão da literatura, por exemplo, se você quer ser um escritor, para você ser um bom escritor, você tem que ler muito livro. Por quê? Porque você precisa ter argumentos, você precisa ter palavras, conhecer palavras, significado de palavras. É ou não é? Um cara que lê bastante, o resultado da sua boa leitura é uma boa dissertação, uma boa redação, ele vai falar muito bem, né? Ele vai acertar as palavras, vai colocar os verbos nos seus devidos lugares, né? É uma pessoa didática até muitas vezes, ele consegue de uma maneira mais transparente, mais didática expor as coisas, não é? Agora, uma pessoa que não lê, por exemplo, ela não vai ter argumento, ela não vai ter palavras, as palavras são poucas, o seu alcance literário é pouco, é ou não é? Então, quando você fala um palavrão, meu irmão, desculpa, a sua fonte não está sendo a Bíblia. Quando você faz coisa errada, você fala, magoa o irmão, machuca o irmão com más intenções, desculpa. Deixa eu falar uma coisa para você, a tua fonte não é a Bíblia. Não é a Bíblia que te ensinou a fazer isso. Você está aprendendo em outros lugares e não na Bíblia. Porque se você tem a Bíblia como fonte, você não fala palavrão. Se você tem a Bíblia como fonte, você faz as coisas corretas. É ou não é? Então Tiago, ele trabalha essa questão da língua, né? A língua como importância do domínio dela, do dominar a língua. Se você domina a tua língua, você domina todo o seu corpo. Gostou? Foi bom esse estudo aí? Se foi bom, né? Faz aí um joinha para nós aí, né? Pode compartilhar com as pessoas, né? Que seja bênção também para as outras pessoas. Comenta aí o que Deus falou com você, né? Comenta nas redes sociais, né? Da igreja, nos grupos da igreja, assim, compartilha com os seus amigos, coloca aí, ó que legal essa palavra, vai ser bom para você e tal, vai ser bênção para a tua vida também, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, coloca um amém aí para nós no Facebook, que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Então que essa palavra seja edificante, possa falar muito ao teu coração, muito à tua vida também, em nome de Jesus. Espero que essa palavra te abençoe para a honra e para a glória de Deus, que você consiga dominar a tua língua. É bom, faz parte do projeto de Deus. Coloca a tua língua dentro do projeto de Deus. Amém?
Glória a Deus, né? Isso é importante. Eu quero deixar de novo esse convite amanhã, a partir da meia-noite. Toda a Igreja Metodista do Brasil inteiro, todos os membros, pastores, os leigos da igreja do Brasil inteiro, nós entraremos em oração, nós entraremos em jejum, tá ok? Então nós vamos orar, vamos jejuar a partir de quinta-feira amanhã, meia-noite, e nós vamos encerrar o jejum na sexta-feira, meio-dia e 15. Meio-dia e 15, entra no Facebook aí da igreja, tá? Nós estaremos fazendo uma live orando com você, entregando o jejum. E esse jejum ele vai durar enquanto a gente conseguir aí sair dessa pandemia. Nós vamos clamar para que o mundo inteiro seja alcançado por Jesus. Essa é a nossa motivação, essa é a nossa intenção em nome de Jesus. Então amanhã, agenda aí a partir da meia-noite, você pode, quem está trabalhando, vai para o trabalho em jejum, né? Até meio-dia e 15. Então é o jejum, não deixe de tomar água, tá ok? Toma água. Então janta normal na quinta-feira, meia-noite não coma mais nada, ora, consagra a Deus, esteja em oração, em jejum, tá certo? E na sexta-feira, meio-dia e 15, entra de novo aí no Facebook da igreja, que nós estaremos fazendo uma live para orar com você entregando esse jejum. Semana que vem vai ser a mesma coisa. Nós vamos estar seguindo essas ordens aí. Nós vamos orar, Deus vai te abençoar. Se você tem uma enfermidade, eu vou orar por você, para você ser abençoado. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que estão aqui ligados conosco no Facebook, no Instagram e também, Senhor, no YouTube, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, derrame bênção sobre a vida deles. Eu oro pela saúde deles, ó Pai, que esse vírus não alcance eles e que se alcançou alguém, Senhor, sejam curados em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela igreja metodista em Ibaiti e pelas igrejas irmãs, as outras igrejas metodistas e outras igrejas irmãs cristãs do nosso país também, que sejam abençoados. E aonde chegar essa palavra, chegue também a tua bênção e a tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço para você, e eu quero dizer para você que eu amo muito vocês, estou muito ansioso para o nosso primeiro culto depois da quarentena, tá bom? Nesse domingo, um culto especial de Santa Ceia. Compra aí, eu já mandei as ordens aí, as orientações pastorais. Compra um suco de uva integral, de pacotinho, um pedacinho de pão. Já prepara que no domingo às 19h30 nós vamos fazer a ceia online, tá ok? A ceia você vai estar tomando junto com o pastor, mas aí na sua casa. Nós vamos consagrar aí na tua casa, em nome de Jesus. Te espero lá. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço.